da manhã nós estamos recebendo no estúdio da Rádio Bandeirantes o deputado federal por São Paulo, do PCdoB, Orlando Silva, que vai conversar conosco sobre o projeto das fake news, que é um projeto que já passou pelo Senado Federal, foi aprovado no Senado, até meio que a toque de caixa, e está há um ano na Câmara Federal, com a expectativa de ser votado na semana que vem. Por isso a gente convidou o deputado para vir aqui explicar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que foi mudado nesse projeto, o que vai mudar caso seja aprovada a urgência na semana que vem, ele passe da comissão direto para o plenário, possa ser analisado. Deputado Orlando Silva, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Qual é o foco desse projeto das fake news? Bom dia ao senhor. Bom dia, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, a proposta que foi votada no Senado Federal se auto-intitula um projeto de lei em defesa da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O objetivo é criar um ambiente menos tóxico na internet. A internet é uma maravilha do mundo, né, que permite conexão entre as pessoas, atividades econômicas, conhecimento de cultura, enfim, a internet é uma maravilha. Mas como tudo que existe no mundo, tem lá os seus problemas, e a desinformação, ou fake news, como popularmente ficou conhecido, é um fator que, combinado com o chamado tratamento de dados, porque, olha, alguém fazer um boato, uma mentira, não é exatamente uma novidade. Agora, hoje em dia, as mensagens elas são dirigidas para as pessoas a partir do reconhecimento da situação que ela está, até psicológica, porque são muitos dados pessoais coletados, tratados, e assim ganham uma escala e um peso diferente. Nós temos um debate que leva em conta a questão eleitoral. Muita gente fala sobre eleição, que era importante a eleição não ser pautada por fake news. Tem no texto uma série de preocupações econômicas também, porque são grandes empresas multinacionais que atuam no Brasil, que são muito bem-vindas, porque elas ajudam o crescimento da economia brasileira, mas precisam se submeter às leis do Brasil. Tem que ter representação no país, e aí você lembra de todo o debate em torno do Telegram, tem que se submeter às regras de publicidade também do Brasil, porque imagine vocês que são as Big Techs os principais lugares de faturamento de publicidade. Então, tem muitos temas que nós discutimos no projeto de lei, e eu espero que possamos ter uma proposta equilibrada para que a internet seja eficiente, menos tóxica e ajude no desenvolvimento cultural e econômico do país. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, e é muito oportuna a sua presença aqui para discutir essa questão. E eu queria fazer uma pergunta de fundo, né, de tudo isso, dessa iniciativa. O senhor é do Partido Comunista do Brasil. Não há na história dos partidos comunistas que tomaram o poder, que exerceram o poder, nenhum exemplo de liberdade, né? Como menciona, como é intitulado aí, que é usada para definir de maneira até um tanto quanto curiosa esse projeto. Quer dizer, o Partido Comunista nunca foi grande defensor da liberdade, a não ser da liberdade de existir, que é absolutamente legítimo. E também o senhor faz parte de um partido que no governo Lula, que apoiou o governo Lula, era linha auxiliar do governo Lula, e que naquela ocasião, aquele governo tentou impor controle sobre a imprensa brasileira, sobre a comunicação social brasileira, num projeto ou numa iniciativa de inspiração nitidamente fascista. E agora a gente assiste, por exemplo, a todas essas empresas, Facebook, etc., essas plataformas de redes sociais, advertindo para o fato de que o seu projeto, na verdade, liquida com a liberdade de expressão no nosso país. Como o senhor define, como o senhor se coloca nessa questão, né? Como pode um projeto como esse, e com esse histórico, com esses precedentes, né, ganhar credibilidade, ou como pode merecer a credibilidade num momento como esse que a gente está vivendo tão difícil? Cláudio, primeiro é um prazer te ouvir, sempre é um prazer muito grande te ouvir. Segundo, que eu sou um deputado eleito pelo povo de São Paulo. Antes de debater a ideologia, o partido ao qual sou filiado, que é um partido legal, que funciona segundo os parâmetros estabelecidos no país, que tem uma história, aliás, hoje completa 100 anos de fundação.
Hoje é o centenário de fundação do Partido Comunista, que é um partido que se confunde ao longo da história do Brasil com a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e com a luta em defesa da democracia. É um partido que mais vítimas teve durante as ditaduras que o Brasil enfrentou. Então nós falamos de democracia no Brasil como quem luta pela democracia no Brasil. Mas, de todo modo, eu sou um deputado eleito pelo povo de São Paulo e é nessa condição que eu participo como parlamentar no Congresso Nacional. O projeto não é meu, a iniciativa é do Senado Federal. O senador Alessandro Vieira, aliás, um excelente senador, hoje filiado ao PSDB do estado de Sergipe. Ele apresentou um projeto que foi votado, foi criticado na sua tramitação inicial e nós ficamos, Cláudio, durante um ano debatendo esse projeto, audiências públicas, ouvimos a experiência internacional, relator para a liberdade de expressão das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, ouvimos a indústria, a sociedade civil, ouvimos todo mundo. O que acontece nesse momento é que Google e Facebook, Alphabet e Meta, que são duas mega empresas internacionais, eles decidiram espalhar fake news, literalmente fake news, para tentar obstruir a aprovação do projeto. Isso não é novidade, Cláudio. Na Austrália, quando houve um debate sobre remuneração de conteúdo jornalístico, a Meta, que é o Google e Facebook, Facebook e Instagram, ameaçou sair da Austrália. A lei lá foi votada, continuam lá trabalhando, que é um grande mercado. A França acabou de assinar, faz 2 semanas, um grande acordo entre Google e uma associação nacional de jornais para garantir remuneração de conteúdo jornalístico. Eles tinham ameaçado também se retirar daquele país. E a última ameaça da Meta faz um mês. O Mark Zuckerberg assinou uma nota dizendo que iria desligar o Instagram e o Facebook na Europa. Por quê? Porque a Europa exige que o tratamento de dados de cidadãos europeus seja feito na Europa. E eles têm feito nos Estados Unidos, violando a lei da Europa. Estou contando essa história para vocês porque a chantagem que essas empresas fazem, a chantagem que essas empresas fazem nos países que eles atuam, eu conheço. E ela não vai intimidar o Congresso Nacional Brasileiro. Eu posso debater com você, Cláudio, cada item da proposta e te asseguro que é para proteger o usuário, garantir que a moderação de conteúdo seja feita, que eu acho que elas têm direito de fazer, mas garantir o contraditório, que os serviços de mensagem funcionem adequadamente e não seja o principal canal de fake news, entre outros pontos que eu considero bem importantes. Eu estou à sua disposição para conhecer e debater cada um dos itens propostos. Deputado, nenhum desses casos que o senhor mencionou aí de disputa dessas megacorporações com os governos e tal, foi para negociar a liberdade de expressão das pessoas, não é? E é exatamente isso o ponto fundamental do seu projeto. Ela afeta a liberdade de expressão. Qual o artigo que ela afeta? Diga o artigo que afeta. Não, isso está sendo dito pelas próprias plataformas de é uma de fake news sociais, deles. Né? Fale o artigo que afeta a liberdade de expressão. Nenhum. Aliás, quem é que define o que é fake news? Né? O senhor? Quem é que vai definir no seu projeto o que é fake news? Não há definição. Tem lá um ministro que usa um cartão corporativo indevidamente. Se publica isso. Ele é que vai definir se a notícia é fake news ou não é? Essa é a questão, deputado. Esse é um ponto fundamental delicado da discussão, né, deputado? Quem que vai controlar o que continua na rede e o que vai ser retirado? Quem que vai ser o responsável por isso, segundo a alteração legislativa que está sendo debatida? Esse é um ponto muito importante. Veja, o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou a medida provisória ao Congresso Nacional, estabelecendo regras para a chamada moderação de conteúdo. O que é moderação de conteúdo? É quando uma plataforma digital retira uma publicação, rotula uma publicação, reduz o seu alcance. Isso é moderação de conteúdo. O presidente do Congresso Nacional, que não é do Partido Comunista, devolveu a medida provisória, dizendo que aquela medida provisória feria os parâmetros da Constituição. O presidente da República mandou um projeto de lei versando sobre o mesmo conteúdo, sobre regras de moderação. Na prática, o governo só admite moderação de conteúdo, que é essa análise das plataformas, em circunstâncias tão pequenas que, na prática, amordaça as plataformas, impede que elas façam a moderação de conteúdo. O que é que está no texto? As plataformas podem fazer a moderação de conteúdo. Elas até têm a obrigação de avaliar o conteúdo que é publicado, se cabe ou não cabe segundo os termos de uso deles. Agora, o que é que nós introduzimos de novidade?
tem que ter o direito de contraditório. Se o usuário se sente incomodado com aquela moderação feita, ele tem direito, de modo expresso, de contestar a plataforma. E se ele tiver razão, vai ser reposta a manifestação dele. Ou seja, o que nós estamos introduzindo é uma regra nova para proteger o direito do usuário expressar sua posição. Diferentemente do que pode alguns fazer crer que há uma restrição à liberdade de expressão. Até mesmo, é bom que se diga, eu sou da oposição ao governo Bolsonaro. Uma das críticas que eu tenho sofrido no texto é que eu estou defendendo que contas de interesse público, por exemplo, a conta do presidente da República, se uma plataforma modera o conteúdo dessa conta, ela tem que fundamentar o ato e tem que ter um canal expresso e rápido do judiciário avaliar essa moderação de conteúdo, porque a palavra de um presidente da República, ela não pode ser tratada assim, tem que dar a responsabilidade que ele deve ter, né? Porque quando alguns comemoram, tiraram o Trump da internet, tiraram o Bolsonaro, eu não comemoro. Porque cada expressão que é restrita, independente da posição política, independente da minha concordância ou não, é um risco à liberdade de expressão. Mas no texto o que há é medidas para proteger a liberdade de expressão, garantir o contraditório diante das plataformas, que essas sim são muito poderosas. Deputado, eu também queria fazer uma pergunta de fundo, bem nessa linha. A gente não está tentando controlar o que é incontrolável pelo fato da internet ser um território livre, imenso e que envolve milhões de pessoas e trilhões de dados que circulam o tempo todo em todos os países. E quando a gente fala que haverá algum tipo de controle, há alguma inteligência, seja humana, seja algoritmo, mas alguém vai ter que apertar um botão e dizer isso aqui sim, isso aqui não. A gente não está tentando aí fazer algo que não é factível e dar poder a esse apertador de botão, seja humano, seja algoritmo, um poder além do que ele deveria ter? A única solução para esse tema é transparência. Que cada ato, que cada aperto no botão seja transparente para que a sociedade possa acompanhar passo a passo cada decisão adotada, inclusive pelas plataformas. Esse é o debate principal. Tem 2 artigos do projeto de lei que falam de relatório de transparência, que as plataformas hoje elas atuam sem nenhum parâmetro legal. A regulação que existe uma regulação estritamente privada, feita por elas. O que se pretende é que haja transparência, publicidade sobre regras na operação que elas fazem, para que nós saibamos quais são os critérios utilizados para remover uma postagem do deputado Orlando Silva. Hoje é um mero registro, violou termos de uso. Qual termo de uso? Que item? É inteligência artificial? Tem revisão humana? Por exemplo, você sabe que a revisão dessas plataformas, a inteligência artificial é que faz o filtro do que é publicado. Mas há equipes humanas de pessoas que fazem a revisão. Essas pessoas falam português do Brasil? Parece um detalhe, mas se você compreende ou não exatamente o que se diz, faz diferença. Tem homens, mulheres, tem diversidade para que possam ter um olhar que considera a diversidade nessas revisões. Essas informações devem compor o relatório de transparência. Então eu diria que a transparência é um caminho para que nós possamos ter noção do que acontece. E eu defendo que coloquemos luz em tudo. Inclusive, o debate sobre desinformação carece de medidas para fortalecer a informação de qualidade, produzida com método, com contraditório, com checagem de fonte, que é o que o jornalismo profissional permite na produção de informação de qualidade. Deputado Orlando Silva, deputado relator do projeto das fake news na Câmara, está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. A jornalista Sônia Blota, apresentadora do jornal Gente em Paris, também tem uma pergunta para o senhor, deputado. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. As redes sociais elas já estão no foco dos legisladores e da Justiça. E recentemente a gente viu o caso do bloqueio do Telegram por parte da Justiça. Eu só tenho conhecimento de bloqueio de redes em países como Rússia, China, Irã. O que eu pergunto para o senhor é se esse projeto das fake news não pode levar a um controle das mídias no Brasil maior que ocorre no chamado mundo livre. E outra, na legislação brasileira hoje já existe o dano moral, né, os crimes de calúnia, injúria e difamação. É necessário, de fato, uma nova legislação específica para fake news? Sônia, prazer te ouvir. Veja, 11 países do mundo já fizeram medidas como de bloqueio
do Telegram, para dar um exemplo, né? A Alemanha, Sônia, você sabe bem, recentemente o Telegram passou a atender, depois de muito tempo e de muita hesitação, depois de uma pressão muito forte feita pelo governo da Alemanha, o Telegram retirou 60 contas do ar. O governo alemão pediu a retirada de 120 contas do ar. O Telegram retirou 60, após o governo alemão, se não adotasse, não cumprisse a decisão judicial, poderia ter como sanção o bloqueio dessa atividade. Então, eu não sou daqueles que comemora bloqueio de nenhum aplicativo, de nenhum serviço. A legislação, por exemplo, brasileira que está sendo proposta, prevê advertência como sanção, reiterada o descumprimento da decisão judicial, multa, reiterado você chegaria na suspensão de serviço. E mesmo a suspensão de serviço, eu tomei o cuidado de exigir que fosse uma decisão ratificada por um órgão especial, um órgão colegiado. Não caberia a um juiz singular, a uma decisão monocrática, teria que ser a decisão de um órgão especial. Eu diria que é extrema a posição de suspender um serviço, mas também é extrema a posição diante de uma completa ignorância de decisões administrativas do governo e de decisões judiciais. Ninguém pode estar acima da lei. Isso fere até a concorrência. Sem querer fazer merchandising para ninguém, mas eu vou dar um exemplo. Tem 2 serviços de mensagens importantes no Brasil, Telegram e o WhatsApp. Se o WhatsApp se submete a todas as regras do Brasil e o Telegram não se submete, o Telegram passa a ter uma vantagem comercial relativa com relação ao Telegram. Isso não é justo nem do ponto de vista econômico. Diria, Sônia, que há uma preocupação, uma cautela muito grande, medidas extremas devem ser evitadas. E você falou, crimes contra a honra, que é injúria, calúnia e difamação. Eles já existem? Existem. Mas não existe a tipificação de uma conduta que está tratada na lei, que é a organização de fazendas de celulares. Creia, Sônia, há quem produza fazendas de celulares com centenas de computadores, milhares de chips, para, numa escala industrial, disseminar fato que se sabe verídico, usando robôs e ferramentas não autorizadas pelos aplicativos. É contra essas organizações criminosas que a lei procura se voltar. O jornalista Eduardo Castro já está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio. Uma pergunta para o deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto das fake news na Câmara Federal e está ao vivo conosco hoje aqui no estúdio. Bom dia, Edu. Bom dia, gente. Bom dia, deputado. Para diminuir a discussão em torno dessa história de controle de informação, o que é, o que não é verdade, não dá para ficar só nesse último mecanismo que o senhor falou, que é a definição de que é proibido ou diminuir, restringir a disseminação da informação, o que eles usam de fazenda, de celular, esse bando de mentirosos, canalhas, inclusive em eleições fora dos seus países? Veja, esse é um caminho muito importante, né? Olha, eu recebi um deputado do Brasil, proposta de empresa, dizendo o seguinte: vou levar sua mensagem para milhões de brasileiros. É algo assim desavergonhado. Eu chamo de organizações criminosas. Tanto que o tipo penal, eu debati com muitos colegas, que eles falam assim: mas se fulano de tal fizer uma fake news contra mim, ou encaminhar uma mensagem que é mentira, ele tem que ser preso. Eu falei, não pode. Você não pode mirar na tia do WhatsApp, digamos assim, ou no tio do WhatsApp. Essas pessoas têm que ser educadas a checar a informação antes de levar adiante. O problema nosso não é organizações que são feitas, criadas com dinheiro sujo, com caixa 2, que influenciam na eleição, que atendem interesses até de mercado, muitas vezes, porque você ataca determinado conceito para viabilizar outro. Agora, Eduardo, o problema é que isso não dá conta de enfrentar outros problemas que existem. Vou dar um exemplo prático. Contas de interesse público. Quem são elas? Conta de deputado, de vereador, de ministro, de prefeito, de governador. Tinha gente que financiava suas contas de comunicação com dinheiro público e monetizava nas redes sociais. E eu sempre digo, gente de direita e de esquerda, que é para ninguém ficar achando que isso é coisa só de gente de esquerda ou de gente de direita, tá errado. Tem que se submeter às regras da administração pública. Você não pode pegar o dinheiro público para colocar nas contas dos amigos, do prefeito, do governador, do deputado, do presidente. Tem que se submeter aos princípios da administração pública. O deputado Orlando Silva, se não gostar da manifestação crítica de algum eleitor, não tem o direito de bloquear o eleitor. Porque se ele atacar a minha honra, eu tenho que ir na justiça contra ele. Mas ele tem direito de se manifestar como eleitor. Ou seja, é vedado o bloqueio de cidadãos brasileiros para qualquer conta. Estou dando um exemplo de uma parte que é
vinculado a contas de interesse público. Falei de transparência, dos serviços de mensagem, que é algo bastante importante. Um conceito, não sei se a Sônia nos ouve ainda, ela que está na França, um conceito de autorregulação regulada, que nós trouxemos da Alemanha para o Brasil para introduzir aqui. Por quê? Porque, como tem muita especificidade os temas de tecnologia, você tem que ter um espaço de regulamentação infralegal. E nós queremos envolver as plataformas digitais, assim como o CONAR tem uma autorregulamentação na publicidade, que tem uma autorregulamentação das plataformas digitais, porque elas sabem do serviço, das inovações, da tecnologia. E essa autorregulamentação deve ser regulada. Por quem? Pelo Comitê Gestor da Internet, que funciona bem, já existe para não criar outro órgão, tem financiamento para se manter, para não demandar mais recursos. Aliás, eu estou indo para lá agora para debater esse projeto de lei. São muitas medidas, Eduardo, que a gente procura, na melhor das intenções e dos objetivos, ter a redação que evite o viés, que evite manipulação política para qualquer lado e que proteja o usuário, para que ele possa formar sua consciência livremente. Estamos ouvindo hoje aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, o deputado Orlando Silva, que, claro, o assunto, né, move paixões, são várias vertentes, a gente tem que explicar para o nosso ouvinte, por isso um tempo maior, mas ele não vai escapar de sair daqui de falar sempre sobre política, não. É já aqui para você, ouvinte do Jornal Gente.